pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou tratar aqui sobre os conselhos de educação, né? A gente tem os conselhos em cada esfera federativa, então temos o Conselho Federal, né? O conselho que a gente chama de Conselho Nacional de Educação, os conselhos estaduais e os conselhos municipais de educação. Esses conselhos, eles têm uma função muito interessante que é de interpretar as regras educacionais e também tratar sobre questões envolvendo a fiscalização do ensino privado e também a aplicabilidade das regras educacionais naquela localidade. É também um órgão que tem uma função normativa, então significa que é um órgão que pode criar regras para aquela localidade. Então é comum que a gente tenha orientações, resoluções, portarias dos conselhos estaduais e municipais tratando sobre um assunto específico daquela localidade. A gente percebe até na prática que a atividade normativa desses conselhos ela pode ser até sensivelmente superior às atividades legislativas sobre educação das assembleias legislativas e das câmaras municipais. Por que isso, né? Porque em educação, grande parte das normas elas advêm do poder executivo e os conselhos eles integram o poder executivo, né? Muitos projetos de lei que tramitam hoje no poder legislativo estadual e municipal, eles podem ser vetados, né, por não terem sido de iniciativa do chefe do poder executivo quando eles são capazes de influenciar a educação pública, né? A gente tem regras a esse respeito. Então eu tenho eu trabalho muito com essa hipótese, né, de que os conselhos têm uma função legiferante bastante abrangente. Então são órgãos que eles fazem, né, e devem exercer uma função muito importante na educação. Quando escolas ou instituições têm dúvidas, inclusive, sobre a aplicação de determinada legislação, cabe uma consulta a esses órgãos para perguntar de fato como que essa norma deve ser aplicada frente a uma situação que ocorreu ali, né, naquela instituição. Então, os conselhos, eles hoje, né, no Brasil, eles são muito mais expressivos, ou pelo menos eles têm uma maior penetração na educação brasileira, os que são estaduais e municipais, né? A gente tem, claro, a função muito importante do Conselho Nacional de Educação, mas quando a gente fala de educação básica, nós temos regras com aplicabilidade muito mais abrangente, né, e que consegue realmente mobilizar, né, as secretarias de educação e as escolas, que são esses conselhos mais regionalizados e locais. Então são órgãos muito importantes que a gente também precisa saber como eles funcionam, como eles gastam recursos públicos, né? A gente precisa exigir transparência desses órgãos, como de todos os outros órgãos públicos, né, do nosso país, mas é bem importante porque a gente tem ainda em alguns estados uma nomeação que ela é de cima para baixo, como a gente costuma dizer, que é o próprio governador indicando. Então, não é propriamente uma composição que seja totalmente representativa do mercado e do setor educacional daquela região. Então, é bem importante a gente estudar e entender essas configurações, mas é importante tratar aqui nesse vídeo sobre a função desses conselhos, o quanto eles são importantes para a educação brasileira e o quanto eles podem ser aperfeiçoados considerando o nosso modelo democrático e o quanto a gente também precisa que os professores e as escolas tenham um espaço para apresentar suas demandas. É isso, pessoal, fico por aqui, agradeço a todos, até breve, tchau, tchau.